Você está ouvindo o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Esse programa está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. Um oferecimento Econet Editora, a informação por completo. Bom dia, ouvinte! Está começando o Eco Tributário. Que maravilha começar a semana em sua companhia. Seja bem-vindo! Eu sou a Mariana Dal Negro e apresento seu podcast semanal para todo o país. Hoje vamos falar de um assunto que causa muitas dúvidas nas pessoas e que mexe em uma questão muito delicada, no bolso. Vamos conversar com a Daniele Falcão, que é analista técnica da área fiscal aqui da Econet, sobre a cobrança do diferencial de alíquotas previsto na Lei Complementar número 190 de 2022. Seja bem-vinda, Dani, que prazer receber você novamente aqui em nosso programa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo certinho? Obrigada, Mari, é um prazer estar aqui novamente, tudo certinho. Maravilha, então vamos lá. Dani, vamos começar falando sobre o que é o DIFAL, né? O diferencial de alíquotas. O diferencial de alíquotas, ele incide numa operação interestadual, ele pode incidir tanto para contribuinte quanto para não contribuinte. Contribuinte quando ele está comprando uma mercadoria destinada a uso e consumo ou ativo imobilizado, e não contribuinte, que é o objeto da nossa conversa de hoje, quando o não contribuinte está domiciliado em outro estado, adquire uma mercadoria na operação interestadual, nós temos essa incidência do diferencial de alíquotas, onde o responsável pelo recolhimento é o fornecedor dessa mercadoria. Então, o não contribuinte, e quem é esse não contribuinte? O não contribuinte pode ser nós, pessoas físicas que compramos mercadorias, em operação interna, ou interestadual, ou até mesmo uma pessoa jurídica que não tem atividade de industrialização ou comercialização. Então, uma pessoa jurídica prestadora de serviço, por exemplo, serviço sujeito, né, o ISS, ela também é considerado o não contribuinte do imposto. Então, deixa eu ver se eu entendi. São dois DIFAL. Tem o para não contribuintes e para contribuintes, é isso? Isso mesmo, nós temos dois tipos de DIFAL. Para contribuinte e para não contribuinte. O para não contribuinte, que nós estamos comentando hoje, então é quando uma empresa, pessoa jurídica, não contribuinte de ICMS, ou uma pessoa física adquire em operação interestadual. E nesse caso em específico, o fornecedor sempre vai ser o responsável pelo recolhimento do imposto que ele vai recolher para o estado de destino. Uma forma de equilibrar em si a arrecadação dos estados, por isso que acabou sendo instituído esse diferencial de alíquota. E Dani, para que serve o DIFAL? Como que funciona isso na prática? Tá, então fazendo um breve resumo do porquê nós tivemos a instituição do DIFAL. Antes da instituição do DIFAL, quando o não contribuinte de outro estado comprava a mercadoria, o imposto era arrecadado todo para o estado de origem. Um exemplo, pensando no estado do Paraná, vendendo para o não contribuinte lá em Salvador, por exemplo. A alíquota aplicada era a alíquota interna do estado do Paraná. Então, o Paraná ficava com toda a arrecadação e o estado em si, que recebia essa mercadoria, não tinha arrecadação nenhuma do imposto. Com isso, veio a instituição da Emenda Constitucional 87 de 2015 para equilibrar um pouquinho a receita. Então, quando vende agora para o não contribuinte, aplica a alíquota interestadual normalmente, e o estado, o fornecedor do estado remetente, precisa recolher esse diferencial de alíquotas para que o estado de destino também receba uma parcela do imposto, já que a mercadoria efetivamente está indo para aquele estado. Entendi. Então foi uma forma de equilibrar em si a arrecadação dos estados e não ficar só um estado sendo favorecido nessa operação. Muito bom! Agora está mais explicadinho aqui para os nossos ouvintes, né? E o que diz a Lei Complementar número 190 de 2022? A Lei Complementar 190 de 2022, ela veio regulamentando a cobrança do diferencial de alíquotas e não contribuinte, porque anteriormente nós tivemos essa emenda constitucional, a 87 de 2015, que instituiu a cobrança do diferencial de alíquotas na operação destinada a não contribuinte. O que, em regra, foi considerado inconstitucional. Por quê? Porque para nós termos uma instituição de um tributo, de uma cobrança em si, nós precisamos de lei complementar, e não tínhamos lei complementar.
Teve muita discussão no STF, contra a emenda constitucional, até que no ano de 2022, de 2015 até 2022, nós tivemos a publicação dessa lei complementar regulamentando todas as disposições quanto à aplicação e recolhimento do diferencial de alíquotas. E teve uma questão que era para ter sido em 2021 e acabou sendo aprovada em 2022, é isso? Isso mesmo. No ano de 2021, o STF ele decidiu que um ponto importante, que a empresa optante pelo Simples Nacional estaria dispensado do recolhimento desse diferencial de alíquotas. Certo. Por quê? Porque a empresa optante pelo Simples Nacional ele já tem um regime diferenciado. Então, via de regra, assim, não era justo para essas empresas recolherem diferencial de alíquotas quando vendesse numa operação interestadual destinada a não contribuinte. Isso o STF pacificou e deixou claro, o Simples não recolhe esse diferencial. Certo. Só que ele também trouxe que não poderíamos ter uma emenda constitucional instituindo uma cobrança, precisaríamos da publicação de uma lei complementar. E essa lei complementar, ela deveria ter sido publicada no ano de 2021 para começar a valer no ano de 2022. O que aconteceu? A lei não foi publicada no ano de 2021, sendo publicada apenas no início de janeiro de 2022. Então, ela só foi regulamentada em 2022, não seguindo a disposição lá da decisão do STF. Então, no caso, não teve a anterioridade anual, é isso? É isso mesmo. E esse foi o objeto de discussão no STF. Porque quando foi publicada a lei era para ter sido publicada em 2021 para quê? Para obedecer ao princípio da anterioridade anual, então só ser cobrado em 2022, e o princípio da noventena, 90 dias após a publicação da lei. Acontece com a publicação no ano de 2022, os estados eles seguiram apenas o princípio da noventena. Peraí, deixa eu te cortar rapidinho aqui. Então vamos só explicar primeiro para os nossos ouvintes o que é a noventena e o que é a anterioridade anual, só para a gente contextualizar certinho. Tá, então, primeiro ponto, a anterioridade anual é que o imposto ele só pode ser cobrado no exercício seguinte. Então, a lei foi publicada em 2021, ele só pode ser cobrado no ano de 2022. Ou a lei publicada em 2022, só no ano de 2023. E da noventena, ele tem que ser cobrado após 90 dias da publicação da lei. Então, publicou a lei, conta 90 dias, aí entra a vigência. E o ICMS, ele segue esses dois princípios. O ICMS ele segue o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Certo. E quando nós tivemos, né, a publicação da lei, em 2022, os estados obedeceram apenas o princípio da noventena. Alguns nem o princípio da noventena, já teve estado que em janeiro começou a cobrar. Certo. É, desse jeito. Só que os demais seguiram o princípio da noventena certinho quanto a essa aplicação. Alguns contribuintes entraram com ação no STF porque os estados não estavam seguindo o princípio da anterioridade e só da noventena. Então, os contribuintes entraram com ação no STF. Por conta disso, dos estados não obedecerem o princípio da anterioridade, porque até então eles estavam exigindo já essa cobrança no ano de 2022, que em regra deveria ter sido só no ano de 2023, só agora. Certo. Na consultoria nós indicamos sempre o lado preventivo, então sempre foi o lado recolhe, e se está com uma ação no STF, vai recolhendo, depois você só reaver esse dinheiro. Certo. Melhor do que depois ser multado, autuado, você recolher com juros e multas. Só que eles entraram com essa ação. O STF entrou em discussão algumas vezes, mas nunca chegava no veredito final, até que chegou agora no mês de novembro, a decisão em si. Certo. E o STF decidiu que é constitucional, que ele só precisava obedecer o princípio da noventena. Então a anterioridade ela foi deixada de lado, entre aspas. Exatamente, ela foi deixada de lado, indicando que só precisava ser observado o princípio da noventena. Então, os contribuintes que entraram com a ação acabou não dando em nada para esses contribuintes, né, que foi um processo que movimentou, né, muito dinheiro quanto a isso. Só que, de qualquer forma, o STF ele reconheceu que só o princípio da noventena precisaria ser observado. Então, quem recolheu o imposto e foi recolhendo preventivamente, está tudo certo. Só que quem não recolheu vai ter que recolher tudo com juros e multas, desde a data que não fez mais esse recolhimento, esperando que tivesse uma decisão favorável do STF. Então vai ter aí vão desembolsar uma graninha a mais aí. Então seria melhor se eles já tivessem entrado com esse recolhimento preventivo, né? Que daí estaria tudo certo. E Dani, essa questão do Simples Nacional, então como que ficou decidido? Então, do Simples Nacional. Só voltando um pouquinho na legislação para contextualizar o porquê Simples Nacional ele teve essa obrigatoriedade de recolhimento. Perfeito. Nós tivemos a publicação do Convênio ICMS 93 de 2015. Ele trouxe que se aplicava para Simples Nacional também.
Entraram com ação no STF e o STF decidiu em 2021 que Simples Nacional não recolheria. Certo. A Lei Complementar 190 de 2022, ele não traz nenhuma tratativa quanto a Simples Nacional realizar esse recolhimento do imposto, e o convênio, agora que regulamentou também essa cobrança do diferencial de alíquotas, não traz. Via de regra, então, Simples Nacional não faz o recolhimento do diferencial de alíquotas quando vem em operação interestadual destinada a não contribuinte. Só que nós temos alguns estados que realizam a cobrança. Por um exemplo, o estado do Tocantins. No estado do Tocantins, a gente já teve casos na consultoria de contribuinte falando: eu sou Simples Nacional, se eu não pago o diferencial de alíquotas, eu não consigo transportar minha mercadoria e entregar lá no estado. Nossa! E nós temos na legislação mesmo disposição que o Tocantins ele não cobra diferencial de alíquotas quando o fornecedor é não contribuinte, mas na prática ele cobra. Mas isso não seria ilegal? Não estaria de acordo com a legislação, mas aí seria um outro processo no STF até conseguir ter uma causa ganha relacionado a isso. Entendi. Então pode ter alguns outros estados que também realizam essa cobrança. Via de regra, pela legislação, Simples Nacional está obrigado a esse recolhimento? Não, Simples Nacional não está. Mas tem estado que realiza essa cobrança, um exemplo, o estado do Tocantins. Entendi. Pela legislação, nós teríamos quem? Apenas empresa do regime normal, lucro real, lucro presumido, que realizando essa venda interestadual precisaria fazer esse recolhimento do imposto. Entendido. Bom, e para finalizar aqui, Dani, você pode fazer um resumão para deixar claro para os nossos ouvintes quem paga, quem não paga o DIFAL, como que está a situação hoje em 2023, só para a gente fechar esse programa com tudo esclarecido. Tá, então vamos lá. Atualmente, pela legislação, empresa do regime normal realiza o recolhimento do diferencial de alíquotas quando o destinatário ou não contribuinte. Lembrando que é a diferença entre as alíquotas, né? Só que nós temos uma base única, o que a Lei Complementar 190 de 2022 também pacificou, que no recolhimento do diferencial de alíquotas a base é única, a base do imposto. Logo, nós não podemos ter uma base diferente. Então, base 1 para o ICMS de origem e uma base 2 para o diferencial de alíquotas. Isso foi bem bacana da Lei Complementar, ela pacificar essa disposição de base única e também indicar que o diferencial de alíquotas ele é devido para o estado onde efetivamente entrou essa mercadoria. Nós temos essa disposição regulamentada pela lei. Sempre quando for uma operação interestadual destinada ao não contribuinte, essa incidência do imposto. Se tiver benefício fiscal convalidado, os contribuintes podem aplicar esse benefício fiscal no cálculo do diferencial de alíquotas, que aí já é um outro convênio, o convênio 153 de 2015, que regulamentou já essa aplicação. Benefício fiscal convalidado, então aplica-se no cálculo do diferencial de alíquotas normalmente. E o contribuinte que já fez o recolhimento desde 2022 não precisa se preocupar porque para ele nada mudou. Dependente da decisão do STF, como ele já estava fazendo esse recolhimento do diferencial de alíquotas, não vai ter nenhuma mudança significativa, só vai permanecer fazendo esse recolhimento. Contribuinte que não estava fazendo recolhimento, aguardando a decisão do STF, aí já vai ter que fazer todo o recolhimento do imposto, verificar para todas as unidades federadas que ele fez essa venda de mercadoria, fazer o cálculo com juros e multas e recolher antes de ser autuado e cobrado e até penalizado com alguma multa pelo estado destinatário que não recebeu esse imposto. Então já vai esquentar a cabeça aí nos próximos meses, mas então o ideal é que as pessoas já tenham recolhido isso anteriormente, né? Muito bom, Dani. Você literalmente descomplicou essa questão pra gente. Muito obrigada por esse bate-papo, por esclarecer esse assunto e eu te espero aqui em outros episódios. Muito obrigada, Mari. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até uma próxima. Até a próxima. E pessoal, o programa de hoje termina por aqui, mas na próxima segunda eu te espero em um novo episódio. Tenha uma ótima semana. Lembrando que esse programa e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de streaming, no Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. Siga a Econet nas redes sociais e ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que nós postamos diariamente e também para ser avisado quando sair novos episódios do seu podcast semanal. Um grande abraço a todos e até semana que vem! Você ouviu o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Um oferecimento Econet Editora, a informação por completo.